Olá pessoal, estamos de volta com mais uma palestra e dessa feita meu tema é a historicidade da ressurreição de Jesus Cristo. Espero que vocês estejam apreciando o congresso, que tenham sido ou estejam sendo edificados para a glória de Deus e para a alegria do seu povo. Em primeiro lugar, o que é que nós queremos dizer por historicidade da ressurreição de Jesus Cristo? Com isso, nós queremos dizer que ele ressuscitou de fato no tempo e no espaço, que a ressurreição é um fato histórico, é alguma coisa que aconteceu no nosso tempo, e isso em contraste a algumas teorias que nós vamos explicar mais adiante. Mas por que isso é importante para nós? O cristianismo se apoia em fatos históricos, dos quais a ressurreição de Jesus Cristo é o mais importante. Para nós, é essencial que fatos como a criação do mundo, o pacto e o chamado de Deus a Abraão, as promessas da chegada do Messias, a encarnação de Jesus Cristo, a sua morte na cruz e a sua ressurreição sejam fatos históricos. O cristianismo é uma religião histórica no sentido de que ela depende desses fatos para se sustentar, porque eles constituem o seu credo principal. É diferente de algumas religiões que têm apenas ensinamentos, que ensinam ética, boa moralidade, bons costumes e cuja realidade não depende da existência ou não do seu fundador, mas somente daquilo que o seu fundador disse, escreveu ou deixou para ser transmitido. Já o cristianismo depende de fatos históricos. Nós precisamos do fundamento histórico, senão o cristianismo cai como um castelo que não tem qualquer fundamento e que não tem qualquer base. A terceira observação que eu queria fazer dentro da minha palestra aqui é sobre quem nega a ressurreição como fato histórico. Vamos convir. Mortos não ressuscitam diariamente. Mortos não ressuscitam normalmente. A ressurreição é alguma coisa extraordinária, é um milagre, é algo fora do natural. Portanto, nós estamos falando de uma intervenção sobrenatural de Deus num dado momento da história, quando ele fez com que o corpo morto de Jesus recuperasse a vida e voltasse à existência. Trata-se de um milagre, portanto. E, em se tratando de um milagre, obviamente, ateus, agnósticos, pessoas que não acreditam em milagres, pessoas que não acreditam em Deus, não vão acreditar na ressurreição de Jesus Cristo, nem em nenhum dos outros milagres que a Bíblia diz que ele fez ou que outras pessoas fizeram, como, por exemplo, as 10 pragas do Egito. Já os judeus, na época de Cristo, não quiseram acreditar na sua ressurreição e foram os primeiros a inventar ou apresentar uma teoria alternativa para o túmulo vazio, ou seja, que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus e que agora estavam infestando Jerusalém com a ideia de que ele havia ressuscitado. Mas, recentemente, com muita força, dentro da própria cristandade, e isso não somente entre o catolicismo romano, onde esse método crítico se estabeleceu depois do Concílio Vaticano II, mas também entre os protestantes, apareceu a chamada alta crítica, que submete a Bíblia e os seus relatos ao critério da razão e da demonstração científica. Por esses critérios, obviamente, milagres não podem ser comprovados. A existência de Deus não pode ser comprovada através de um método crítico de demonstração ou qualquer outro processo científico, uma vez que Deus em si só, ele transcende a natureza e ele não se sujeita às leis naturais que ele próprio criou. Da mesma forma, os milagres, sendo uma intervenção extraordinária de Deus, não se sujeitam à verificação científica. Então, nós chamamos de liberais aqueles teólogos, estudiosos e críticos dentro da cristandade que procuram desacreditar os milagres bíblicos e especialmente o milagre da ressurreição. Então, você vai encontrar explicações vindas dos liberais do tipo que quando a Bíblia fala, quando os discípulos de Jesus falam que ele ressuscitou, eles queriam dizer simplesmente ressuscitou na memória deles, ressuscitou na pregação deles, porque a pregação dos discípulos manteve o ideal de Cristo vivo e ativo durante séculos, né? E eles dizem que a ressurreição física de Jesus é irrelevante
porque o que influencia realmente é o conceito de você nascer de novo, você ter uma nova vida diante de Deus e assim por diante. Então, os liberais acham que Jesus ressuscita na pregação, no querigma da igreja, na memória dos seus discípulos, negando, portanto, uma ressurreição física e literal de entre os mortos. Uma outra explicação dada pelos liberais, e esse aqui é o famoso Reimarus, um alemão aí do século XIX, ou século XVIII, não estou com muita certeza agora, ele diz que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram a ideia de que ele havia ressuscitado dos mortos porque eles não queriam voltar para trabalhar. Eles eram cobradores de impostos, eram pescadores, tinham suas atividades. Jesus os chamou para segui-lo e durante 3 anos eles comiam daquilo que era lançado na bolsa de ofertas, que inclusive era carregada por Judas. Então, durante 3 anos, eles viveram da fama de Jesus, da popularidade de Jesus. Mas agora que Jesus estava morto, eles perderam a fonte de renda. Então, para que continuassem a ter em Jesus uma fonte de lucro, eles vieram com essa ideia de que Jesus estava ressurreto, de que ele tinha sido vivificado de entre os mortos. E aí eles prolongaram a história de Jesus com essa invenção da ressurreição de Jesus. Isso é o que o Reimarus disse, não é? Outros dizem que Jesus não tinha realmente morrido, ele sofreu muito, mas ele ficou apenas num estado de coma, ou então de desmaio, e que depois de 3 dias, ao se recuperar, ele empurrou aquela pedra enorme que foram precisos várias pessoas para mover, e aí saiu vivo da sepultura, e daí a origem da ideia da ressurreição. A gente fica pensando, né? Primeiro, o que aconteceu com os guardas que estavam ali montando a segurança daquele lugar, e segundo, como é que um homem que tinha sido crucificado levou uma espadada de lado aqui e tantas chicotadas e bofetes e murros, como é que uma pessoa dessa, depois de ter passado por isso, depois de 3 dias, se desenrola de todos aqueles lenços e aventais, lençóis com os quais os mortos eram envolvidos e move aquela pedra e se apresenta aos seus discípulos, não é? É mais fácil crer na ressurreição do que nisso aí. Então, alguns dizem que ele não morreu, alguns liberais. Outros dizem que os discípulos simplesmente roubaram o corpo. E então vieram com essa ideia da ressurreição. Isso tem a origem em Reimarus, não é? Mas tem versões mais sofisticadas. Uma outra interessante, uma outra explicação é que as mulheres que foram no domingo de manhã ao túmulo, elas erraram o túmulo. Elas, em vez de irem para o túmulo onde Jesus estava, elas se confundiram e foram para um túmulo novo que estava aberto, onde não tinha ninguém sepultado. E aí entraram lá, viram o túmulo vazio e vieram com a história de que Jesus tinha ressuscitado. Não é sem razão que os evangelhos dizem que quando Jesus foi sepultado, as mulheres estavam olhando e observando atentamente o local, porque o plano delas era, no dia seguinte, trazerem, no domingo de manhã, 2 dias depois, não é? Sexta, sábado, domingo, no 3º dia elas trariam o que era necessário para não embalsamar, mas para preparar o corpo de Jesus. Então, os liberais, pelo método crítico, os ateus, agnósticos, inimigos do cristianismo, eles apresentam uma série de alternativas e interpretações para a palavra dos cristãos de que Jesus Cristo, ao 3º dia, depois de morto, ele ressuscitou literalmente de entre os mortos. Ele reviveu pelo poder de Deus, a tumba foi aberta pelo poder de Deus e ele saiu glorioso e está vivo até o dia de hoje. Geralmente nós apresentamos algumas evidências de que estes são os fatos, de que isso de fato aconteceu. Essas evidências elas têm que ser tomadas de maneira correta, porque nós sabemos que mesmo que você demonstre verdades espirituais a uma pessoa que não é convertida e que não tem o Espírito Santo, ela não vai compreender, não vai se deixar persuadir. Jesus fez dezenas de milagres diante dos escribas e fariseus da sua época e eles não creram que Jesus era o Filho de Deus. Se Deus não der fé, se Deus não mudar o coração, se Deus não abrir o entendimento, esses argumentos eles têm um valor bastante relativo, mas de qualquer forma eles servem para
testificar e reforçar aquilo que nós já sabemos pela palavra de Deus. As evidências da ressurreição. O que é que nós temos? Primeiro, a narrativa da ressurreição nos 4 evangelhos. Pense bem, se você e eu fôssemos contar uma mentira, fôssemos divulgar uma história que não é verdadeira, eu, você e mais 2 pessoas, nós fizéssemos um acordo de que nós iríamos contar uma história para convencer as pessoas a respeito de um determinado fato. Nós teríamos o cuidado de combinar os detalhes, não é isso? Porque senão haveria contradição. Então nós combinaríamos os detalhes. Então nós diríamos, aconteceu dessa maneira, nós passaríamos aquilo de novo, decoraríamos e estaríamos todos em acordo em contar a mesma história. Só que, quando você examina os 4 evangelhos, que são os livros escritos por pessoas que dizem que foram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, ou que escreveram com base no testemunho de pessoas que viram a ressurreição de Jesus Cristo, você percebe que na narrativa da ressurreição existem muitas diferenças. Existem diferenças entre Mateus, Marcos, Lucas e João sobre o que aconteceu naquele dia de domingo de manhã, a começar por quem foi primeiro no túmulo. Quantas vezes Jesus apareceu? De que maneira ele se manifestou? Quantas vezes ele apareceu depois? Então, os 4 evangelhos, eles não são unânimes, eles não contam a mesma história. Então, é evidente que não foi combinado. É evidente que se trata de pessoas independentes contando a mesma história, mas de uma perspectiva distinta. E aqui entra o segundo ponto. Esses evangelhos, na narrativa da ressurreição, mesmo que eles tenham diferentes partes ou diferentes detalhes, entretanto, eles dizem a mesma coisa. Eles sustentam os mesmos pontos, que no domingo de manhã Jesus ressuscitou, que havia um anjo lá dentro, que ele apareceu aos seus discípulos, que ele apareceu outra vez a 2 que estavam no caminho, finalmente apareceu aos seus 11 discípulos por mais de uma vez, e assim por diante. Então, os pontos centrais do relato da ressurreição estão nos 4 evangelhos, mas eles divergem com relação aos detalhes, o que mostra que não foi uma coisa planejada, não foi combinado. Eles estavam escrevendo a mesma história, mas de diferentes perspectivas. Então, os 4 evangelhos em si, eles já são uma evidência a favor da historicidade e da ressurreição do Senhor Jesus. Agora, em segundo lugar, nós nos deparamos com a questão do túmulo vazio. O túmulo vazio. Esse é fato. Onde está o corpo de Jesus? E as explicações abundam, né? Existem várias hipóteses. O túmulo estava vazio domingo de manhã. Os discípulos roubaram, porque essa é uma das teses prediletas, né? Que os discípulos, durante a madrugada, vieram, rolaram a pedra, tiraram o corpo de Jesus, esconderam em algum lugar e aí começaram com a história de que ele tinha ressuscitado. Mas não é tão fácil assim. Onde estavam os guardas que foram colocados para a segurança do túmulo? E, por fim, se os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram a história da ressurreição, será que eles morreriam por isso? Porque cada um deles, ou a maioria deles, morreu por afirmar isso aí. Se eu e você soubéssemos que a história que nós estamos contando e pela qual nós estamos presos e pela qual nós vamos morrer é uma mentira, você sustentaria essa mentira até o fim? Você seguiria com essa história, ainda que isso lhe custasse a vida, e morrer de uma forma cruel, queimado vivo, pendurado numa cruz, decapitado ou comido pelas feras? Foi o que aconteceu com os discípulos. Os primeiros cristãos, e aqui vem o outro argumento, os mártires cristãos, eles preferiam enfrentar os tipos de morte mais cruéis do que negar a ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam dispostos a ir para a fogueira e para as feras, afirmando que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus e que tinha ressuscitado ao 3º dia e que havia aparecido para eles e que a salvação era somente nele, ele que é o Kyrios, o Senhor de todo o universo. Outros dizem que as autoridades, para evitar que os discípulos tivessem
ou viessem roubar o corpo de Jesus, as próprias autoridades, durante a noite, com a ajuda dos guardas, moveram a pedra e tiraram o corpo de Jesus, para evitar que os discípulos depois viessem com alguma história de que ele ressuscitou. Mas pensa comigo, se isso aconteceu, a melhor maneira de estancar o crescimento do cristianismo ali em Jerusalém, porque começou a crescer muito, a ideia de que ele ressuscitou, pegou fogo em Jerusalém. E centenas de pessoas, milhares, estavam se convertendo à fé em Jesus Cristo pela pregação dos apóstolos sobre a ressurreição, o que preocupava muitas autoridades. Qual seria a melhor maneira de parar o movimento de Jesus? Seria simplesmente apresentar o corpo de Jesus. Eles não roubaram? As autoridades não tinham retirado? Então, era só apresentar o corpo de Jesus e dizer, olha aqui, ele está morto, ele não está vivo como essas pessoas estão dizendo. Mas por que os judeus, por que o Sinédrio, por que as autoridades romanas não apresentaram o corpo de Jesus, se eles tinham o corpo de Jesus, ou se o corpo de Jesus estava lá na sepultura? Por que eles não apresentaram como evidência da mentira que os apóstolos estavam pregando? A resposta é simples, porque eles não tinham o corpo de Jesus. Eles não tinham o corpo do Senhor Jesus. Outros dizem que ladrões vieram durante a noite e roubaram o corpo de Jesus. Mas, mais uma vez, tem o problema das sentinelas. E um detalhe curioso que os evangelhos dizem é que lá dentro estavam os lençóis e um lenço dobrado. Esses lençóis eram lençóis caros, e o lenço mais ainda. Se fossem ladrões, por que eles levaram o corpo nu e deixaram exatamente aquilo que era de valor? Aquilo que era de valor. Então, são histórias que realmente não pegam, as explicações são complicadas e permanece a questão, não é, do túmulo vazio e onde está o corpo de Jesus. Nós temos a resposta para isso. O túmulo está vazio porque ele ressuscitou, e o seu corpo não está entre nós porque ele subiu aos céus glorioso, está sentado à direita de Deus, reinando sobre todo o universo. Mas aqui tem mais uma evidência que nós costumamos apresentar aos críticos da ressurreição, que é a transformação que aconteceu com os galileus, com os discípulos de Jesus. Aqueles discípulos, antes de Jesus ser preso, durante a prisão de Jesus e pouco antes da sua condenação, um traiu, que foi Judas, outro negou 3 vezes, que foi Pedro, e os outros 10 fugiram, com medo de perder a vida, com medo de serem presos com o mestre e mortos com o mestre. Traíram, negaram, fugiram. E nos diz os relatos dos evangelhos que eles estavam com medo, fechados num quarto, e o receio era válido. A qualquer momento, as autoridades poderiam chegar para tirar a vida dos discípulos de Jesus. Já tinham matado o mestre e agora o próximo passo era matar os discípulos, e aí extinguia completamente o movimento. Mas o que aconteceu que cerca de 40 dias depois, 50 dias depois, na verdade, aqueles homens aparecem em Jerusalém, pregando a ressurreição de Cristo com um poder extraordinário e colocando a responsabilidade da morte de Jesus, o Messias, nos pés do Sinédrio judeu e confrontando aqueles homens dispostos, inclusive, a morrer por dizer que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. O que aconteceu que mudou os discípulos de homens covardes e fujões em audazes e intrépidos pregadores da ressurreição de Jesus Cristo? Alguns falam em alucinação coletiva, alguns falam de que eles se encorajaram, mas não é assim que funciona a realidade humana, a psicologia humana não funciona dessa maneira. Até porque pessoas que não estiveram ali naquele momento, onde poderia ter uma alucinação coletiva, né, psicológica, um surto psicológico assim, pessoas que não estavam ali se converteram de maneira extraordinária a Jesus de Nazaré, como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso desprova essa tese, porque Saulo de Tarso era contra Jesus, ele queria acabar com o cristianismo, era um fariseu zeloso da lei, achava que estava fazendo um favor a Deus, não tinha nada que o predispunha a acreditar em Jesus, ao contrário. E o que aconteceu no caminho da cidade de Damasco, que mudou a vida desse perseguidor e fez com que ele se tornasse o maior pregador da ressurreição de Cristo da história, escrevendo a maior parte dos livros do Novo Testamento? Como explicar a conversão de Saulo de Tarso? Como explicar a mudança que aconteceu na vida dos discípulos que estavam dispostos a morrer agora
quando antes estavam dispostos a correr. E, finalmente, terminando a nossa argumentação aqui, através da história, milhares e milhões de pessoas têm sido perseguidas, torturadas e algumas mortas exatamente pela mesma fé. Terminando, como é que nós podemos ter certeza da ressurreição de Jesus Cristo? Eu apresentei algumas evidências, algumas questões que nos ajudam a refletir sobre o assunto, mas elas por si só não têm o poder de nos converter e de nos trazer a fé, mas são evidências que demandam um veredito, como é o título de um livro a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos certeza pelo relato dos evangelhos, nós temos certeza pela palavra de Deus, nós temos certeza pelo testemunho interno do Espírito Santo, nós temos certeza porque o Espírito comunica ao nosso coração a presença do Cristo vivo, com quem nós temos comunhão e a quem nós adoramos e servimos todo dia. Creia no Senhor Jesus. Se no coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos e com a boca você professar que Cristo é Senhor, você será salvo dos seus pecados. Que assim seja. Um grande abraço.